texto de 1982. Ele deu uma contribuição incrível, porque ele apontou um caminho que é considerado habilidades sociais, competência social, a partir da noção de tarefa social. E esse texto foi publicado no Behavioral Assessment, um periódico americano, com o título de uma revisão e uma reformulação do conceito de habilidades sociais. Nesse texto, ele define tarefa social como aquele segmento de interação social, uma sequência, em resposta a perguntas sobre pessoas interagindo. O que eles estão fazendo? Então, se eu fizer a pergunta para vocês, o que a Almir e eu estamos fazendo aqui? Que resposta vocês, agora, nesse momento, que respostas vocês dariam? Conduzindo a aula. Isso, mas eu poderia continuar perguntando. Dentro desse conduzir uma aula, que outras coisas a gente está fazendo? Que coisas? Quais são os componentes? Quais são os itens que a gente está se comportando? Os principais. Então, veja, o McFall já tinha ideia de tarefas superestruturadas e subestruturadas, ou seja, existem tarefas mais amplas, mas eu posso quebrar em tarefas menores. Que tarefas menores envolvem ministrar uma aula, em termos de comportamentos sociais? Conhecimento. Em termos de comportamentos sociais, de interação. Em termos de sequências interativas. Fazer perguntas, expor determinado conteúdo, responder. Olha, ela fez uma observação, expor e fazer pergunta. Qual que é maior, mais molar? Porque também é uma pergunta sobre molar e molecular. Qual que é mais molar? Expor. Porque fazer a pergunta pode estar dentro do expor. Então, veja, eu vou diminuindo até o momento em que, culturalmente, a gente não consegue dizer o que a pessoa está fazendo. Assim, é tão minúsculo, tão minimamente identificável pela cultura, que eu já não consigo responder essa pergunta. Então, toda interação social pode ser entendida como uma sequência de trocas. O conceito de tarefa social, ele está relacionado à unidade interativa mínima identificável pela cultura. Eu posso chegar a unidades bem pequenas. E olha só, uma tarefa pode envolver diferentes atividades sociais e diferentes combinações entre elas. Antes de passar para o segundo item, eu ainda gostaria de explorar melhor aqui. O que vocês entendem, então, nesse conceito, o que chama a atenção? O que chama a atenção? Pode explicar melhor o que eu vou dizer? Hã? Pode explicar melhor? Eu não consigo chamar atenção. O que você acha? O que explicando melhor, então. A Almir está pedindo para vocês reagirem a um conceito, a um texto, tá certo? É muito importante, aliás, eu ia dizer isso depois a respeito dessa tarefa de vocês de leitura. Me lembrem de não deixar de falar algumas coisas sobre isso. É muito importante dialogar com o autor, assim como o autor tenta dialogar com o leitor, quando ele escreve. Então, quando vocês leem isso, o que chama atenção para vocês aqui? Pensando na disciplina que vocês estão fazendo. Trocas comportamentais, ou seja, está se referindo a uma interação. Certo? Aí eu tenho uma pergunta. Só antes da pergunta, o que mais que chama atenção para vocês? Culturalmente identificado.
culturalmente identificado. Beleza. Quer dizer, tem a ver com a cultura. Mais aí. Eu acho que para mim também o fato de que o indivíduo pode desempenhar uma ou mais tarefas sociais na mesma interação. Isso, beleza. É correto isso. Nas trocas interativas pode haver várias tarefas sociais envolvidas. Mas, em geral, quando você olha para a tarefa, você olha, porque você pode estar pensando em tarefas menores e sequenciadas, mas você está pensando numa sequência de interação. Mais ainda, além disso que vocês falaram, olhando ainda para o texto, o que mais chama a atenção? Posso falar também? Claro. Eu não respondo muitas vezes porque eles têm que responder. Para mim, me chamou a atenção a questão, é como se fosse um sinalizador para a gente. O que eles estão fazendo? Isso me chama a atenção. A pergunta que o próprio a pessoa se faz, o que eles estão fazendo? Quando o autor coloca essa pergunta, o que eles ou elas estão fazendo, você supõe o quê? Vamos ver, Camila. Você supõe o quê? O que eles ou elas estão fazendo? Prestando atenção no que está sendo falado. Mas o que você supõe? Que estão observando como vão se comportar. Isto, alguém está observando. No caso, não é o próprio autor do comportamento que está observando. Alguém de fora, um observador externo, pergunta, como uma ajuda ao conceito, o que eles estão fazendo, o que elas estão fazendo. Percebe que o texto traz a ideia de observador externo. O texto traz a ideia de observador externo. Da cultura. Porque a mesma coisa que duas pessoas estão fazendo num contexto cultural pode ser bem diferente da mesma coisa, ou muito similar, em outro contexto cultural. Vocês poderiam mudar essa pessoa que faz a pergunta, o que eles e elas estão fazendo? Poderiam mudar? Há um sujeito que observa, correto? O observador externo. Vocês poderiam mudar esse observador externo? Como é que você tornaria diferente o texto? Se vocês mudarem o observador externo. Tira o observador externo. O que nós estamos fazendo, Hã? as próprias pessoas que estão interagindo buscarem definir o que elas estão Isso. A própria pessoa pergunta o que eu e ele ou eles estamos fazendo Isso. no presente. O que há de comum dessas duas perguntas é que a pergunta está sendo feita para um componente da cultura. É culturalmente que você define as tarefas sociais, certo? E aqui uma distinção que vocês cobraram e que é um trecho do nosso conteúdo. Uma tarefa social pode envolver diferentes habilidades sociais e diferentes combinações entre elas, inclusive entre culturas diferentes. Portanto, a noção de tarefa social tem relação com a atividade social e não se confunde com ela. Agora, especificando ainda mais. Uma tarefa social refere-se a uma sequência interativa, culturalmente identificável, com começo, meio e fim, e que inclui o desempenho de ambos os interlocutores. Está claro isso? A noção de habilidades sociais é descritiva desses desempenhos, referindo aos comportamentos de cada indivíduo, que podem ser classificados como apresentando ou não apresentando habilidades sociais. Nós Certo? aceitamos esse conceito que o Marco fala. Nos baseamos nele.
mas também deslocamos para o que eu, eles ou elas estamos fazendo. Certo? Então, façam esse exercício, quando vocês vão ler o texto, façam esse exercício de entender o conceito, entender o texto. Não guardar, não é importante recolher o conceito e repetir. Isso não é importante. O importante é entender o conceito. A que se refere? Quando a gente está começando a aprender análise de comportamento, uma das coisas que é sempre discutida na hora de definir o comportamento é aquela definição funcional, né? Assim, definição no caso de dizer assim, o que esse indivíduo está fazendo? Aí eu posso observar que dois indivíduos, ou o mesmo indivíduo, fazendo a mesma coisa, mas dependendo das consequências, a gente vai dizer que são comportamentos diferentes. Então, será que não cabe essa discussão também sobre tarefa social? A gente pode ver duas ou mais pessoas fazendo aula ou conversando sobre um assunto, mas que parece que elas, ou seja, pela forma, elas estão uma determinada tarefa, mas se você for ver aonde elas querem chegar com aquilo, ou seja, as consequências daquela interação, a gente poderia dizer que elas estão, na verdade, fazendo o outro. Tipo, uma das preocupações na ditadura era de ver pessoas reunidas, de estarem discutindo um assunto, e aí, na verdade, os ditadores, eles estão conspirando, né? E às vezes a pessoa podia estar conspirando mesmo, ou simplesmente trocando ideias, discutindo, enfim. Só eu fiquei pensando nisso quando eu estava vendo ali essa pergunta, o que eles estão fazendo, né? Depende, eu vou olhar a forma ou a função. Isso. Acho que o que você está respondendo está correto. Dependendo de quem olha, então eu vou dar um exemplo que envolve culturas diferentes. Eu vejo duas pessoas conversando, se agitando, falando bem alto, Num determinado contexto, alguém vai dizer, eles estão numa discussão agressiva. Um outro observador pode olhar e eles estão numa discussão extremamente produtiva, envolvente. Não é? O olhar pode até ser diferente, mas continua sendo um processo de discussão, um episódio de discussão. Eu não posso sair muito disso, embora o conteúdo do que eles estejam falando pode até ser diferente. Culturalmente, eu consigo identificar. Na minha cultura é isso, pode ser que em outra cultura seja outra coisa. Aí o olhar de quem observa pode também ser melhorado, refinado, se perguntar para a pessoa, o que vocês estão fazendo? Não é? De qualquer maneira, essa sequência interativa está envolvida no conceito de tarefa social. Enquanto que habilidades sociais podem ser componentes dessa tarefa. Ou pode ser uma tarefa tão minúscula, fazer uma pergunta em sala de aula pode ser uma tarefa social que não tem mais do que 2 ou 3 elos de sequência interativa. Coincide, então, a tarefa e a habilidade de fazer pergunta. Mas fazer pergunta é a habilidade de um. E do outro, qual que é o complementar? É outra habilidade. A de responder, ou a de questionar, ou a de devolver a pergunta. Então, vejo que, de todo jeito, envolve habilidades diferentes entre pessoas. As habilidades sociais são componentes da tarefa social. São componentes, mas aí eu estou olhando para cada pessoa. Sim. Aí, E uma determinada tarefa social, quando penso na interação de duas pessoas, essas pessoas exercendo essa tarefa, elas podem estar apresentando ou não essa habilidade. Exatamente. Eu vejo duas pessoas conversando e eu chamo aquilo lá de negociação. A tarefa de um pode ser bem diferente da tarefa do outro. Um pode estar tentando convencer que o preço está baixo e o outro pode estar tentando convencer que o preço está alto. São coisas diferentes, as habilidades podem ser diferentes. Quando as duas pessoas têm habilidade, estão voltadas para o mesmo objetivo na tarefa social, aí reduz conflitos. Elas podem estar com objetivos pessoais bem diferentes dentro da mesma tarefa social. Sim. No conceito de papel social, como que ele se relaciona com esse conceito de tarefa social? Isso. Na verdade, o papel social é um conjunto de tarefas sociais.
né? Então, se você colocar o papel social é a pessoa, mas ela interagindo com outras. E é claro que esses papéis sociais, esse papel, por exemplo, o papel do professor, ele tem um conjunto de tarefas que são inerentes ao papel social dele. E cada uma delas pode envolver diferentes habilidades sociais. Responde? Um outro elemento importante que a gente tinha naquele conceito do Mercado é que nas habilidades sociais nós estamos olhando para as pessoas em interação. Isso. E para as duas pessoas. Tá? Lembre-se que provavelmente a mais antiga descoberta na psicologia social foi um experimento bastante interessante em que o observador registrava o comportamento de uma pessoa trabalhando, fazendo trançamento de fibras para ter depois uma espécie de tapete, um pano, algo parecido com isso, e ele recebia pela quantidade de coisas que ele fazia. Então ele ficava trançando e o observador registrava esse comportamento. Aparentemente não tinha muito o que registrar, porque os movimentos eram mais ou menos sincronizados e repetitivos. Aí foi colocado uma outra pessoa próxima deste que trançava, fazia os trançamentos. E aí continuou-se a observação. No final do experimento, registrou-se o seguinte: a produção do sujeito que fazia o trançamento era muito maior quando alguém estava próximo. Esse alguém não conversava com ele, esse alguém não dizia nada, esse alguém era uma pessoa estranha a ele. E a produção era muito maior. Sendo que, nos dois momentos, aquele indivíduo que fazia aquele trabalho ganhava pelo número de produção que ele tinha. Então, presumivelmente, a motivação daquele indivíduo não era só quanto ele ganhava ao produzir, mas também o aspecto social que a sua tarefa envolvia. Veja que interessante. Foi um dos primeiros experimentos em psicologia social. Bom, a gente vai entrar então para a questão das classes e subclasses de habilidades sociais. E a primeira pergunta, qual a primeira pergunta que vocês fazem quando a gente pensa em classes e subclasses de habilidades sociais? Quando a gente pediu para vocês darem exemplos de habilidades sociais, todo mundo foi capaz de dar alguns exemplos. Alguns deram exemplos bem amplos, outros deram exemplos mais restritos, de habilidades sociais que envolvem menos interações.